Ei, Silvio, eu estou de frente hoje com um empresário de sucesso, um cara determinado que adora o que faz. Sila da Conceição é dono de mais de 600 táxis em cidades do norte e nordeste do Brasil, tem uma construtora, investe em imóveis aqui nos Estados Unidos e faz tudo isso usando o que aprendeu nas ruas, na escola da vida. Sila era ladrão. Foi um dos mais bem-sucedidos batedores de carteira do submundo de Belém, Brasília e São Paulo. Depois de passagens pelo Carandiru e pelo presídio da Papuda, Sila resolveu dar um basta no crime e deu no que deu. Pai de 9 filhos com muitas mulheres, Sila nunca escondeu de ninguém que fez tudo o que fez sem saber ler ou escrever. Aliás, Sila, eu adorei o livro. Que história de vida fantástica. Muito obrigado. Fantástica história de vida. E quando eu terminei a apresentação quase que deselegantemente, né, dizendo que você aprendeu tudo sem ler ou escrever e falei aquelas coisas, mas eu só repeti o que você não se cansa de repetir, ou não se importa em repetir, não é isso? Com certeza. Você aprendeu a ler e escrever ou ainda não? Ainda não. Você não vai? E nenhum interesse. Por quê? Veja bem, eu até brinco com os colegas, com os camaradas, com as pessoas perto de mim, se hoje havesse uma proposta, dizer que eu me dá um salário, 2 salários, 10 salários, 20 salários, para mim aprender a ler e escrever, eu diria que não queria, porque é o seguinte, eu não quero ser mais um. Eu digo na vida, eu sempre procurei ter, vamos dizer, uma visão diferenciada, porque o mundo está cheio de mais um, a prova o livro, aí dane-se os normais, né? Porque todo mundo que viveu em minha volta, que eu conheço, que eu convivo, tem uma visão ali paralela àquela mesmice, aquelas coisas de sempre, entendeu? E eu, como não sei ler, eu acho assim que eu tenho uma obrigação sempre a mais, né? Que é? É de estar perguntando, porque quando eu estou perguntando, eu estou aprendendo, né? Então, a pessoa que sabe ler, talvez confia muito na leitura e acaba esquecendo de perguntar. Mas, por exemplo, você que agora fica aí entre vários mundos, você quando vai para os Estados Unidos, para preencher ficha de imigração, essa coisa toda? Aí vem a colocação, eu gosto de perguntar. Então, eu vejo se tem alguém perto de mim que sabe ler e escrever, eu peço para preencher a ficha de imigração. É assim que você faz? Eu só tenho uma preocupação, que posso chegar na imigração uma hora e o cara mandar eu preencher alguma coisa. E eu vou ter que dizer a ele que eu não sei. Isso nunca aconteceu? Graças a Deus ainda não. Já aconteceu algumas vezes, devido a passar mais de uma vez, às vezes no mês nos Estados Unidos, já me levaram lá para uma entrevista para me perguntar o que eu estava fazendo tanto nos Estados Unidos, porque é uma averiguação de prática que eles fazem, né? Isso já ocorreu. Então, já que você está falando disso, você está um empresário do ramo imobiliário nos Estados Unidos, na Flórida, não é isso? Na Flórida, é. Isso vai lhe dar um direito ao green card ou coisa assim? Olha, por enquanto não, mas inclusive isso é um sonho meu. Eu quero ser um cidadão americano. Por quê? Esse é um novo trabalho meu. Porque dentro dos Estados Unidos eu vi muitas coisas serem feitas ou serem resolvidas que no Brasil não há, né? Por exemplo, a lei, você sabe que tem em todo lugar do mundo, mas são poucos lugares que são cumpridas. Então, eu vejo a lei nos Estados Unidos ser um pouco mais cumprida, com uma velocidade maior do que a nossa no Brasil. Então, isso me dá uma curiosidade de eu viver os últimos dias de vida nos Estados Unidos. Não dizendo que o Brasil é ruim, que é isso e aquilo outro, não. O Brasil me deu a chance de eu ser o que eu sou hoje, passar por onde eu passei e chegar até onde eu cheguei. Então, eu não poderia também falar tão mal do Brasil assim. Não, não pode. Vamos lá. Nenhuma. Você conta para mim a história, para meu público a sua história agora? Com certeza. Eu vou fazer umas perguntas, você me responde tudo? Fique à vontade. Vou fazer uma gracinha mal criada com você. Quer ver? Ó? Quem não respeita seu passado compromete seu futuro. Perfeito. Eu li essa frase que você disse numa entrevista que você deu. Uhum. Ela é sua ou você roubou de alguém? Ela é minha, ela é minha. Ela é minha porque eu digo assim que eu tenho sempre que ver de onde eu vim, em primeiro lugar, né? Eu digo que a humildade e a personalidade, ela cabe em toda parte, né? Então, quando eu falo dessa forma, quem não respeita o seu passado condena o seu futuro, porque é uma realidade, eu vejo dessa forma. Vamos falar desde a sua infância? Na minha infância eu fui um garoto
filho de uma senhora vinda do Rio não, de Fortaleza, que é minha mãe, né? Augusta, Maria Augusta, uma mulher guerreira, sofredora, eu diria até para mim uma das maiores do mundo, não me desfazendo das outras, né? Então, aliás, é um momento muito comovente no seu livro, é quando eu vi o que aconteceu com você quando você perde sua mãe. Eu acho que foi o único momento que eu vi você desmontar. Com certeza. Eu diria que eu digo sempre que eu sou um cara muito bem preparado, muito bem treinado, muito bem escolado, né? E digo que nada me atinge, nada me abala, eu sempre falo dessa maneira. E já tive algumas percas que eu digo assim, que eu nunca perco nada, eu deixo de ganhar algumas vezes, né? Mas no caso da minha mãe eu perdi. Eu perdi e perdi uma grande parceira. Eu digo assim que a minha mãe, ela, em toda a trajetória, tudo que eu fiz na minha vida, foi tipo assim, numa função de ver, vamos dizer, ela ser diferente, ser uma mulher, vamos dizer, de uma vida melhor. Eu digo assim que quando eu saí do primeiro passo, que eu saí da casa da minha mãe para ir morar na rua, eu fui no objetivo. Eu fui atrás de liberdade, em primeiro lugar. Eu saí com 7 anos, fiquei até os 19 na rua. Então, dentro desse período, eu fiz de tudo para sobreviver. E eu me lembro assim que fui engraxate, eu fui vendedor de mudubim, eu fui guia de cego. Vendedor de quê? De mudubim, amendoim, né? Que a gente chama, né? Então, é o seguinte, passei por toda uma trajetória. E ali, é o seguinte, acabei me tornando, com 19 anos de idade... Peraí que nós vamos chegar lá. Vamos Eu só lá. quero primeiro... A sua mãe teve quantos filhos enquanto estava no Ceará? Minha mãe é o seguinte, ela teve 10 filhos, né? De 2 casamentos? De 2 casamentos, 3 casamentos, inclusive. A minha mãe casou 3 vezes, né? Eu tenho um irmão do último casamento dela. E eu vim até saber um tempo desse agora, não faz nem muito tempo, que a minha mãe teve 4 filhos que morreram, e morreram de nutrição, né? Então, eu assim, pensando assim... Então, ela teve... Poxa, 13 filhos. 10 filhos. Não, hoje só tem vivo hoje 6, 4 morreram. Não, então você está dizendo que os 4 que morreram estavam nessa conta nessa dos conta 10. dos 10, exatamente, Vocês vêm para Belém porque ela tinha um sonho de viver em Belém e melhorar de vida, não é isso? Minha mãe veio de Fortaleza, eu acredito, muito jovem, de lá já com uma filha, né? Para aventurar, viver a vida em Belém, né? E a minha mãe, eu digo que ela foi uma mulher muito forte, muito trabalhadeira, muito guerreira, porque eu me lembro vendo a minha mãe fazer, eu mesmo moleque, quando eu morava dentro de casa, vendo a minha mãe fazer tapioca, minha mãe fazendo cuscuz, torrando o mudumim para me vender, né? Então eu vi minha mãe fazendo tudo isso aí. E eu dizia assim que o seguinte, eu tinha que, um dia, eu tinha certeza que eu poderia dar uma vida melhor para minha mãe. Você vai para a rua, você passa anos na rua, dormindo aqui, ali, na casa de um, de outro, perfeito. Inclusive na rua, e aí eu fico muito impressionado, porque você foi iniciado sexualmente aos 13 anos de idade com Jacira. Elvira. Elvira. Elvira é a primeira? Ou Jacira ou Elvira, o nome faz tanto tempo até que eu já esqueci o nome de... Não, peraí, vamos olhar lá. isso aí, pelo amor de Deus, que é aquela história fascinante que ela entra num bar onde você estava e você ficou doido pela mulher. Exato. Que era prostituta. Com certeza. E ela foi quem te iniciou. Sim. E você foi viver com ela, assim, menino mesmo? Vivi com ela. Você viveu menino. Vivi. E você passa a roubar sob instrução do filho dela, foi isso ou não? Eu vivi com ela morando dentro de uma zona meretriz, né? Jacira. É isso mesmo. Eu vivi com ela morando dentro de uma zona meretriz, né? E o seguinte, uma certa vez ela acabou me levando para a casa dos pais dela, que era no acampamento, era um bairro onde, vamos dizer, eu vi toda uma situação de criminalidade, e lá ela tinha 2 filhos, um garoto e uma jovem, né? E aí a gente acabava indo para a rua roubar. Eu e esse garoto. Então, ali começou toda uma situação. Mas eu vendo aquela família naquela situação, digo, poxa, se eu ser ladrão, eu tenho que ser um ladrão diferenciado. E aí começou a surgir a minha ambição. E foi aonde eu escolhi bater carteira, né? Que é onde eu vivi por 10 anos, né? Entre Belém, Brasília, como você já ressaltou mesmo que está no livro aí, e São Paulo. Quando você diz assim, que você começa a bater carteira... Foi porque você viu um dia um cara batendo uma carteira de alguém e você foi se especializando mesmo.
Eu digo assim que Você treinava? Porque eu acho que tem que haver uma grande habilidade, não é isso? Ou não? Eu digo uma leveza. aquilo que você pratica mais, você aprende mais, né? É a maneira de você aprender praticando, né? Então, quando eu comecei a, vamos dizer, bater carteira, eu comecei, vamos dizer, na primeira viagem que eu fiz fora de Belém, eu fui para Brasília. Então, aí já com a segunda mulher, você é danado, peraí, você está esquecendo, está pulando, eu conheço sua vida. Passar? Conheço sua vida. Você... a primeira espetada que você levou foi da sua primeira mulher, essa Jacira. Exatamente, que por exatamente. ciúme Eu levei você... várias dela, não foi só uma. Não, mas essa primeiríssima, ninguém esquece, você estava galinhando. Com certeza. Você sempre foi mulherengo. Olha, não é que eu sempre fui mulherengo, a circunstância da vida, às vezes, vai te obrigando a fazer algumas coisas, né? E eu, para me sair dentro daquele mundo que eu vivia, eu tinha que dar meu jeito. Você era muito garoto, não era? Muito jovem. Muito jovem, ela era muito mais velha que você, e ela partiu para cima de você. Me deu algumas porradas várias vezes. Batia em você? Batia. Você merecia? Merecia com certeza, que também eu tinha minhas estripulias, né? Eu não vou dizer que ela era ocupada de maneira nenhuma, era eu que procurava. Ô, Sila, você depois espetou-a também? Depois do caso, muito lá na frente, isso aí já foi, vamos dizer, algum tempo depois. Alguns anos depois? Alguns anos depois, eu já tinha, vamos dizer, 19 anos de idade, quando eu me tornei, vamos dizer, eu me titulei um batedor de carteira, está vendo? Foi quando o seguinte, eu dei uma furada nela, uma cortada lá nela, e até eu reclamava muito na época, porque ela me deu várias furadas, várias porradas e nunca foi presa. E a primeira que eu dei nela, de repente, fui para a cadeia. Você foi para a cadeia? Foi a primeira vez que você entrou em cana? Primeira cadeia, presídio de São José, em Belém do Pará. E como é que foi? Foi terrível ou ainda não? Quer dizer, você depois encarou Carandiru, pegou prisão em Brasília. O Carandiru... Eu acho que das maiores cadeias que eu passei, né? Eu digo assim, que eu passei por 5 cadeias, né, durante esse período de criminalidade. Mas uma das maiores cadeias e um dos maiores aprendizados que eu tive foi dentro do Carandiru. Porque... Vamos dizer, quando eu cheguei em São Paulo para bater carteira, né, eu via muito falar no Carandiru, e uma cidade grande tem todos os requintes que vem lá do Belém do Pará, lá dos Confins Bodó, né, chegar dentro de São Paulo, você vê uma cidade ali praticamente que você vai ter que se desdobrar um pouco diferenciado, né? E dentro desse desdobramento eu acabei tendo um acidente de trabalho indo parar no Carandiru. Eu fui 2 vezes para o Carandiru, uma das vezes é o seguinte, tinha um excesso de lotação, a cadeira para 7 mil presos e tinha 10 mil presos lá, né? Então eu acho que foi, eu digo assim, tudo que Deus fez ou consentiu para mim, ele foi importante porque eu aprendi com aquilo. Quando eu falo que eu aprendi com aquilo, não é fazendo apologia ao crime, que o crime ele não compensa de maneira nenhuma. Se compensasse, eu estaria lá, né? Mas eu falo que é o seguinte, o sofrimento, ele acabou me ensinando um monte de coisa, porque é bom quando você passa pelo sofrimento e acaba aprendendo. Foi como eu passei essas 2 vezes pelo Carandiru, e ali eu aprendi que eu tinha uma capacidade de fazer um outro trabalho, viver uma vida honesta, porque eu digo que a mesma cabeça que pratica o mal, ela pode praticar o bem. Você só saiu com essa decisão depois da sua segunda entrada no Carandiru, não com foi certeza, isso? Com certeza. Olha, eu tenho tanta coisa para perguntar para você, e tanta fique à vontade, coisa. vá perguntar. Eu li tudo, eu sei tudo da vida desse homem. Termina aqui o primeiro bloco de frente com Sila da Conceição, ex-ladrão, hoje um belo empresário, e nós voltamos em seguida. Está aqui o livro dele, escrito por João Estrela de Bittencourt e Mariana Torres. De frente com Gabi. Estamos de volta e seguimos de frente com Sila da Conceição. Ô Sila, a dona Augusta sabia o que você aprontava? Sabia. Que não havia como esconder, havia? Eu digo assim, minha vida é um livro aberto, né? Eu, desde o primeiro momento que eu saí de casa e que eu quis fazer, eu sempre fui um cara muito autoritário, ditador, querendo sempre fazer o que eu queria. Então, eu não poderia, de maneira nenhuma, esconder. Eu me lembro que quando eu parei de roubar, as pessoas, às vezes, me apresentavam assim, olha, Sila empresário, eu digo não, Sila empresário não, Sila ladrão. Eu sempre tive essa forma. Então, eu não podia esconder da pessoa que eu mais amava, que era a minha mãe, e que era a minha companheira. Quando eu digo companheira, não que a minha mãe mandasse eu praticar o crime ou que minha mãe consentisse eu praticar o crime, de maneira nenhuma. Era uma escolha minha, entendeu? E ali eu resolveria o problema de várias pessoas que estavam em minha volta, inclusive dela. E foi isso que você fez.
Por exemplo, comparado a dinheiro de hoje, você diria que nos seus bons tempos de batedor de carteira, você chegou a fazer quanto num mês? Olha, Maria, eu nunca falo que o dinheiro ele é tão importante na vida. Eu sempre vejo o dinheiro na minha vida como um complemento, desde lá mesmo como batedor de carteira, né? Então, batendo carteira, eu não ganhei, assim, vamos dizer, milhões ou coisa parecida, ou muito dinheiro. Mas eu ganhei uma sobrevivência, eu estava defendendo a sobrevivência. E eu digo que hoje, para você, é o seguinte, crescer na vida, ou ser alguém na vida, não importa o que você faça, você tem que ser um grande administrador, um grande policiador seu, porque você não cresce com aquilo que você ganha, você cresce com aquilo que você deixa de gastar. Então, eu, como batedor de carteira, eu tinha uma obrigação, qual? Eu arriscava duas coisas, eu arriscava a vida e a liberdade, sendo ladrão. Então, eu tinha que ter o seguinte, um parâmetro de vida, aonde, vamos dizer, eu tivesse um dinheirinho ali todo o tempo guardado para quando eu entrar em cana ser solto. Então, não interessava se eu ganhava Então, você 2.000, tinha umas 3.000. economias. Além de dar para sua mãe, sua família, você tinha uma economia para aguentar a prisão. Tinha que ter, porque, veja bem, eu vi outras pessoas fazendo outro tipo de furto, quando eu falo que eu não acredito no dinheiro, porque é o seguinte, às vezes eu vi colegas meus, parceiro meu, com dinheiro de manhã, vamos dar um exemplo, ganhava R$1.000 de manhã, quando era de tarde ele não tinha nada. Já estava sem. Então, eu tinha um policiamento, primeiro que eu tinha uma família, eu tinha uma responsabilidade, eu tinha uma missão a cumprir, que era manter minha família perto de mim. Bom, mas você também devia ter um orgulho do que você fazia bem ali. Era uma que você considerava, de alguma forma, uma arte. Eu não tenho só orgulho daquilo que eu faço, eu tenho orgulho de mim, de tudo aquilo que eu você procurei fez fazer, eu e procurei fazer sobreviveu. direito, né? Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho uma passagem que é muito terrível na sua vida, e eu imagino, eu não sei se você já esqueceu desse pedaço, mas é muito impressionante a vida que você levou. Que loucura. Você foi para Brasília com uma nova mulher. Perfeito. Marimar, Sim. que era uma linda prostituta e que também fazia a mesma coisa que você. Era isso? Não, ela não era ladrona, não. Ela não? fazia vida, né? Ela Fazia era prostituta, vida. é. Você, na época, foi para Brasília, teve parceria de polícia, não teve? Eu digo assim que a polícia, por eu ser um batedor de carteira, era um cara que estava ali popularmente, diariamente dentro de ônibus, não me escondia de ninguém, a polícia sempre estava seguinte em volta, né? E até, como eu falei para você agora há pouco, os acidentes de trabalho, você ia acabar se encontrando com a polícia ali no distrito. Bom, mas quando eu quero dizer parceria, é parceria mesmo. Não só em Brasília, você encontrou parceria na polícia para poder sobreviver, você também molhou a mão de gente em Belém e em São Paulo também chegou a fazer isso? Sim, sim. Não chegou? Sim. Bom, você tem lá um dia de faturamento alto num assalto. Assalto não. Assalto não. Batendo carteira. Assaltando Batendo uma carteira. coisa. Batendo uma carteira dos Assalto é dois. aquele que chega no cara e mete o revólver verdade, no peito e leva, né? Eu só levava de quem deixava. Bom, então, ou quem se descuidava. Exatamente. Você, acompanhado de um amigo seu policial, você bate a carteira dos dois lados, não é de um cara que estava tirando um dinheiro. E aí foi comemorar, drogou-se, bebeu, vai para casa e doido, no escuro, foi acender uma vela para o santo e, sem querer, incendiou a casa e a Marimar morreu por conta disso. Não foi? Essa história aí, veja bem, eu tinha uma devoção com as almas. Na época eu era ladrão, era a única minha devoção era com as almas. Então, acendia a vela segunda e sexta-feira, né? E nesse dia aí, é o seguinte, nós ganhamos um dinheiro na rua, eu e um outro parceiro, e dividimos ela, né? E chegou em casa, levamos a minha parte para casa e saí para conhecer Brasília, que eu tinha 13 dias só em Brasília. E Brasília, naquela época, era uma cidade menina-moça, que eu chamava, porque tinha 11 anos de fundada. E a gente queria conhecer a noite de Brasília, né? E nós saímos aí, começamos a beber, se divertir para lá, para cá, e chegou lá por volta das 11 horas da noite, se lembrando da tal vela. Porra, e a vela, cara? Vamos comprar vela para acender a vela. Tu vai acender no cruzeiro? Eu digo, não, vou acender em casa. Tu vai acender no cruzeiro? Não, vou acender em casa. Então, eu saí para acender a vela em casa. E eu estava no quintal acendendo as velas, quando eu vi o seguinte, um batimento nas portas pela parte de dentro, né? Mas aquilo muito bebido, não dei a menor importância de ir lá ver o que era, né? Depois de alguns segundos, eu me lembro que eu acendia uma vela, apagava outra, tinha um bebido e um Tava fio doido. também de Brasília, mas sempre consciente, né? E aí, de repente, aquele batimento na porta, eu olhei, era ela pegando fogo.
Mas o acidente dela, depois, o seguinte, já no hospital, ela me falou que ela foi colocar uma garrafa com álcool dentro de um fogãozinho jacaré, aquele fogãozinho pequeno, coisa de prostituta, coisa de ladrão, coisa desajustada. Ela foi colocar um pouco de álcool, mas só que ela pegou a garrafa e foi fazer assim. O álcool passou para dentro da garrafa, espocou em cima dela. E ela acabou levando, mas não morreu na hora também, não. O atestado de óbito dela depois saiu, que ela tinha já um tumor dentro dela e o fogo bateu lá e explodiu. Foi essa a situação dela. Bom, você sai de Brasília e vem para São Paulo. São Paulo era assim... Foi onde você encontrou mais ladrões? Com certeza, e mais gente também. Você foi morar num lugar que era um lugar onde basicamente a turma se encontrava, era isso? Eu cheguei em São Paulo pela primeira vez, eu fui morar no Brás, ali pela Rua Cavalheiro, né? E ali, lógico, que encontrei com vários ladrões de toda parte, mas o maior número que tinha ali no Brás na época era do Pará, Belém do Pará. Né? Por que será? Inclusive, eu até digo assim que Belém fabrica ladrão, né? Eu tenho fabricava, melhor você dizer isso. Eu tenho essa ideia, porque todos os lugares que eu me encontrava em Brasília ou em São Paulo, por onde eu andei, tinha muito paraense. E eu dizia assim, era um dos maiores, vamos dizer, ladrão que eu conhecia em termos da função que a gente via bater carteira, né? Mas eles tinham pouca responsabilidade. Eu dizia que o ladrão do Pará era o bom para roubar, mas um pouco irresponsável, né? Porque eu digo, às vezes, não importa o que você faça, mas tem que ter responsabilidade. E eu vendo todo aquele aconchego ali dentro do Brás, eu procurei fazer uma diferença. Foi aí que nasceu, vamos dizer, eu dizia que eu tinha que ser um ladrão, mas tinha que ser diferente. O que é um ladrão diferente para mim na época? Eu falava, eu tinha que ter responsabilidade, eu tinha que comprar fiado e pagar, eu tinha o seguinte, chegar ali no bar beber, fiado e pagar, eu tinha que chegar ali no restaurante, por exemplo. Então eu adquiri uma situação no meio dos outros que eu saí fazendo uma diferença. E tudo isso, para mim, eu não te diria assim que foi o ensino, mas foi muito importante para mim, que eu fui vendo que se eu tinha todo aquele mecanismo, todo aquele aparato dentro do crime, sendo respeitado por todos, eu digo, pô, se eu trabalhar só vai dar eu. E uma coisa que eu digo assim no Brasil, que é muito carente, honestidade e pontualidade. Então, eu, como ladrão, dizia que eu era honesto. Por que, como ladrão, dizia que eu era honesto? Porque eu só era ladrão quando eu estava no horário de trabalho, de 7 horas da manhã às 5 da tarde. Então, eu era ladrão ali, subindo e descendo dos ônibus, na Paulista, na Consolação, na Brigadeiro Luiz Antônio, e por aí afora. Agora, quando eu largava o expediente de trabalho, eu me tornava o quê? Um cara direito. Eu comprava ali, fiado eu pagava, eu aprendi a me comportar no meio dos demais. Pode perguntar. Você ficava normal, que é isso que você diz, danem-se os normais. Você virou um cara normal. Eu acho que aí eu ainda não era bem o normal, porque quando eu falo que as pessoas são normal, é que a grande maioria faz as coisas por fazer. E eu digo que eu faço valer o que eu faço. Você, aliás, eu achei interessantíssima a sua história, porque você saía, às vezes, de São Paulo para fazer um expediente, para dar um expediente em Brasília de novo, sim. Ia a Belém. Você ia a Belém com muita frequência? Eu ia em Belém 3, 4 vezes no ano, né? Assim, não na finalidade, vamos dizer, de roubar a Belém, porque quando eu conheci São Paulo e Brasília, Belém para mim já era um campo pequeno. Né? Já era um campo que não merecia mais eu jogar o futebol que eu estava jogando dentro de São Paulo, né? Como batedor de carteira. Então, eu dizia que eu ia em Belém o seguinte, para, vamos dizer, devido outras famílias que eu tinha ali, outros conhecidos, e era a minha cidade. Eu ia ter uma época de Ciro de Nazaré, que eu ia para lá, você ia época de Ciro, ia época de Natal. Na época do Ciro, quando tem aquele mundaréu de gente na rua, que você fica grudado em todo mundo. Eu era um ladrão que não gostava de muito rujo, né? Porque eu digo que dificultaria até muitas das vezes eu mostrar a minha habilidade, né? Sair metendo a mão no bolso de todo mundo, para mim, não era o meu forte. Eu sempre catava, eu procurava ver a pessoa em que, vamos dizer, pelo um poder psicológico que eu tinha, eu sabia quem era que merecia eu meter a mão no bolso, sabia quem era que tinha o dinheiro, sabia onde estava o dinheiro novo, o dinheiro velho, tinha que ter Você sempre foi um cara, então, extremamente observador, era isso? E visualista. Ah. E, acima de tudo, visualista. E hoje eu não me conformo quando eu estou perto de pessoas que sabem ler, sabem escrever. Eu tenho 2 ou 3 faculdades e, às vezes, acaba não enxergando nada. Eu fico muito com raiva. Vem cá, Sila. A tua relação com as mulheres, que coisa impressionante. Você tem 9 filhos. De quantas mulheres?
Olha, um bocado. Eu acho que se nós fosse contar aqui ia ficar um pouco, até vamos dizer, indelicado, né? Porque eu tenho sempre uma colocação comigo. As mulheres são a coisa mais importante na minha vida que eu jamais teria coragem, vamos dizer, de falar de uma mulher, Sempre. entendeu? Mas o que eu ia dizer, uma sensação, lendo seu livro, eu tenho a mania de tentar, como você, observar e chegar ao fundo das coisas. A sensação que eu tive na cena da morte da sua mãe, inclusive, é de que você nunca amou uma mulher como você amou sua mãe. A minha mãe era Tudo. a primeira mulher do mundo, né? A minha mãe... Era como se, com a morte dela, você se... Acho que foi a primeira vez que eu te vi fraquejar mesmo na sua história toda. Foi isso? A minha mãe, quando ela deu o último suspiro, né, acompanhada ali ao lado, e vi que eu estava perdendo uma mulher, uma companheira, uma parceira, uma instrutora, sei lá, tudo. E naquele momento ali, que a mãe estava dando o último suspiro para mim, naquela função que eu já vinha alguns dias com ela, doente, né, no leito, não me deu um retrocesso tão forte como no dia seguinte. Né? No dia seguinte, 6 horas da manhã, quando eu me levantei, e perguntei para mim, e agora, como é que tu vais te sair sem a tua mãe? Será que tu vai ser o mesmo Sila que tu era da tua mãe? E ali eu respondia para mim que eu tinha uma responsabilidade bem maior do que anterior. Porque seria... Por exemplo, a gente brigava muito com a minha mãe, a gente chegava às vezes a argumentar, às vezes argumento um pouco mais disciplinado, termo de família, né? Eu dizia para minha mãe que quando ela morria, se acabava a minha família. Eu falava muito isso para ela, que o meu irmão ou a minha irmã ali estava acabado. Eu ia viver minha vida, porque eu vivia a minha vida toda desde quando o moleque saí para a rua em função da minha família. E tudo por causa dela. Eu sempre dizia, eu faço para ti por causa da minha mãe. Eu sempre usava esse termo, né? Então, eu vi que a minha mãe, assim, eu acho que ela morreu querendo me pedir alguma coisa nesse sentido, que eu não abandonasse. E você não abandonou? Irmãos. E aí, quando foi nesse dia, 6 horas da manhã, eu disse para mim começar uma nova etapa e ter força para continuar, eu tinha que fazer algo que com certeza ela queria, que era não abandonar meus irmãos. E você nunca abandonou seus irmãos? Você tem hoje quantos? 6. 6 irmãos. Ô, Sila, que história extraordinária. Aí eu sei que você vem para São Paulo e numa batida? Quem pegou você a segunda vez, que foi a definitiva para você se reestruturar, foi quem é que te botou no Carandiru? Eu fui, a primeira vez que eu fui para o Carandiru, eu fui num acidente de trabalho, né, que eu digo sempre, né? E aí saí por meio de um habeas corpus e tal, e saí. E a segunda vez que eu voltei o seguinte, até no mesmo processo, porque eu saí e não cuidei, vamos dizer, não compareci, vamos dizer, às audiências, eu acredito que sim, e acabei sendo condenado à revelia, né? E um dia eu estava num hotel, jogando um baralho lá, e a polícia chegou e levou todo mundo. E nesse meio, eu fui no meio, e chegou no DEIC, o seguinte, passamos por um departamento de captura, e eu estava premiado lá, 6 meses de cadeia. Aí voltei para a cadeia. Mas pelo fato de ser primário e ter um comportamento, até a residência fixa que tinha, a justiça me deu naquela época assim, a lei Suci, que era uma lei onde você poderia responder na rua. E eu saí logo em seguida. E daí eu comecei a pensar que você queria mudar dessa vida. Eu tinha que mudar, porque eu não podia inteirar 30 anos roubando. Eu tinha 29 anos de idade, eu ia fazer 29 anos de idade. Eu dizia que é o seguinte, o ser humano ele tem 10, 20, 30 para aprender e tudo vale nesse aprendizado. Passou de 30, ele tem que ter o cuidado, senão ele está vencido. Né? Então, eu tinha o seguinte, muitas coisas em minha volta que me chamavam a atenção e que me mostrava que se eu interasse 30, eu não parava mais, era mais um. O que me mostrava? Eu via ladrão com 40 anos, com 50 anos, já não dando mais conta de ter aquela mesma habilidade que eu via ter anteriormente. Então, eu parei com 29 anos de idade. Bom, na volta desse intervalo que eu vou fazer agora, eu quero muito falar desse cara que surge em você, esse empresário que você virou. Chega ao fim mais um bloco da nossa conversa com o ex-ladrão Sila da Conceição, retratado neste livro, Danem-se os Normais. Nós voltamos já já. De frente com Gabi.
Estamos de volta e seguimos de frente com Cila da Conceição. Ô Cila, antes de continuarmos, e eu quero saber como é que você conseguiu construir essa parte vitoriosa da sua vida, eu queria perguntar a você. Você se sente roubado por esse outro tipo de roubo, que é o da corrupção no Brasil? Olha, Gabi, quando eu falei no princípio da entrevista do caso dos Estados Unidos, né, o que me chama muito a atenção, vamos dizer, minha aposentadoria, terminar meu dia de vida nos Estados Unidos, essa é uma das coisas qual você pergunta agora, né? Porque na década de 70 inteira eu fui um batedor de carteira e eu via o crime com menos liberdade ou com menos espaço que ele tem hoje. Eu vejo o crime hoje no Brasil com um avanço bem maior do que na década de 70. Então eu começo a me preocupar, não é dizer que o Brasil não tem jeito, mas é que as coisas vão se dificultando. Você vê todo mundo o seguinte, querendo tirar partido de uma situação. Você está falando em todos os níveis, você não está falando no submundo que você frequentou. Não, eu estou falando geral. Inclusive, como você falou agora do submundo que eu vim muitas das vezes, repito, não fazendo apologia ao crime, mas eu vi muitas das vezes mais honestidade no crime do que hoje no lado social. Porque eu, como ladrão, nunca dei um cheque sem fundo para ninguém. Eu, como ladrão, nunca fiquei devendo ninguém. Você tinha uma ética dentro do crime. Eu, como ladrão, não ultrapassei ninguém. E hoje a coisa mais frequente que eu vejo desse outro lado aqui é pessoas dando cheque sem fundo para o outro, nego seguinte pagando dívida com desculpa, entendendo? Então é uma coisa que eu não consigo me enquadrar no meio. Até porque eu tenho um nome que é forte de ex-ladrão. Então eu não posso fazer o mesmo. Eu não posso dever ninguém, ou calotear ninguém, ou enganar ninguém. Eu sei que você hoje tem empresas nos Estados Unidos e agora você passou também pela África e tal. Os americanos sabem que você foi ladrão? Se eles não souberem, porque eles não querem. Porque eu acho que o americano é o seguinte, ele só não sabe da vida de quem ele não quer, né? Eu vejo dessa forma. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu levei uns DVDzinhos que eu tinha, que foi um documentário que eu fiz na época, até quando o Tim Lopes era vivo, um documentário onde nós fizemos dentro da cadeia, dentro de Belém, por onde eu passei. E eu levei esse irmão. E tinha pessoas, pô, tu não tem que dar isso para ninguém aqui, que vão te ignorar. Não sei o que. Eu digo, irmão, eu não posso esconder o meu passado. Aí vem a história de novo, quem esconde o seu passado está escondendo o seu futuro. Então eu comecei a dar aquilo lá, e de vez em quando eu dou. E agora o livro, já me disseram lá, já me ligaram de lá, dizendo que já compraram esse livro lá. Então eu acredito que saibam. Está todo mundo sabendo. E eu não tenho nada que esconder, nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha, na Europa, em lugar nenhum. Isso é muito bom. Eu sou Cila de todo lugar. Agora, você, nessa segunda passagem pelo Carandiru, você sai e resolve tocar a sua vida corretamente ou legalmente, como você já disse. Você começa com... você comprou um carrinho para fazer você comprou um Fusca para fazer um táxi. Agora é a situação talvez mais assustadora que eu vou contar para você e para o público que está me ouvindo, tá? Quando eu falo de algumas coisas que eu faço, que eu fiz, é uma coisa que às vezes eu acabo apavorando, como uma pessoa estava lendo para mim em relação a um comentário que foi feito desse livro na internet, onde a jovem falava que ele é muito assustador, o livro, mas tem hora que é bom, não sei o quê, tá. Então, veja bem, eu digo que eu fiz coisas que quando eu parei de roubar para trabalhar, que é quase inédito. Por exemplo, eu me lembro que eu fui para o mercado de peixe, para o Vero Peso, da onde eu tinha saído lá, como jovem, como mendigo, essas coisas todas, mas como eu tinha deixado uma área lá limpa, onde eu podia voltar, eu retornei para lá. E eu fui ser o quê? Eu fui ser peixeiro. Você trabalhou de peixeiro, cortava peixe, exatamente. pesava, e eu trabalhei durante, vamos dizer, 1 ano e qualquer coisa lá, durante 1 ano e 30 dias, durante 40 dias, eu trabalhei 1 ano e pouco. Né? Eu me lembro que eu fazia o seguinte, o mercado ficava bem aqui, tinha um banco Bradesco bem aqui. Eu saía de lá, eu vinha com esse dinheirinho que eu ganhava e deixava aqui, e muitas vezes eu ia até a pé. E a grande maioria das vezes eu vim trabalhar também a pé. Quando eu parei de roubar, eu vim numa finalidade de provar que a mesma capacidade que eu tinha, a mesma coragem que eu tinha para roubar, eu tinha que ter para trabalhar. Eu tinha que provar isso não para a sociedade, não para ninguém, para mim. E a prova minha foi tão legal que com 1 ano e pouco eu fui lá no banco e eu tinha 50 e poucos cruzeiros.
53 ou 54 cruzeiros. Com 50 cruzeiros eu comprei um consórcio, aonde estava sorteado um Fusca já. Ah. E nesse consórcio tinha 38 prestação paga e 22 por pagar. Eu praticei esse carro como táxi e fui trabalhar, sem carteira de motorista e já aplicando uma lei para mim. Você também não tem carteira de motorista? Hoje tenho. Ah. Hoje tenho. Mas na época não tinha. Eu passei 3 anos trabalhando sem carteira de motorista. E usei naquele momento uma lei para mim. Porque quando eu passei para trabalhar, eu criei um mundo para mim, aonde já existia um outro mundo. Era que eu, dentro desse mundo, eu não podia errar. Você se estabeleceu como meta 100 táxis. Não Eu foi? queria ter 100. Primeiro eu queria ter um. Eu vou acabar de contar para você de um carro, né? Esse carro tinha 22 prestações para me pagar e eu paguei ele em 6 vezes. Paguei em 6 vezes. Então, eu peguei o documento desse carro aqui e empenhei para uma pessoa por 50 e comprei logo um outro. Quer dizer, você tinha alguém tocando seu carro. Exatamente. Pagando para então, você. veja bem, durante um ano, que é a coisa mais inédita, eu tive 6 carros. Devia eu ter só um, eu tinha 6. Então, quando eu tinha um, eu disse que eu tinha que ter 10. Quando eu tive 10, eu disse que eu tinha que ter 100. E eu, para ter 100 carros, é uma outra coisa apavorante. Eu, com 50 e poucos carros na praça, eu dormia no chão. 5 filhos meus dormiam no chão e eu dizia para eles, nós só podemos sair aqui do chão quando eu tivesse sem carro, porque meu foco era sem carro. Bom, e seus filhos não ficavam revoltados sabendo que você tinha condições de dar uma vida melhor para eles a essa altura? Eu acho que condição eles tinham que ver que eu ainda não tinha, porque eu sempre, como eu falei para você, eu sempre joguei aberto. Se a minha finalidade ia ter 100 carro, eu não tinha condição com 50. Eu só passaria a ter condição quando eu tivesse os 100. Porque minha condição era chegar nos 100. Era chegar nos 100. Os 50 praticamente ainda não era meu. Meu quando eu chegasse nos 100. Quando eu falo que é meu, Gabi, é o seguinte, é interessante, né? Você quando compra um carro hoje fiado, 12 prestação, 14 prestação, você já fala meu carro. Eu não uso esse critério. Eu estou pagando um carro que não é meu, é do banco. Ele só passa a ser meu quando eu pago a última parcela. Aí ele passa a ser meu. Então, como eu tinha esse critério de 54 carros, eu queria chegar a 100, eu não podia me atropelar no meio de 50. Você hoje é um cara rico. Eu acredito que rico eu já nasci. Eu acredito que rico eu já nasci porque a riqueza de um ser humano hoje não está no bolso, não está no que tem. Está no que ele é e na cabeça dele. Você hoje você constrói edifícios de apartamentos em Belém. Em Belém? É. E em Miami, qual é o teu negócio? Em Belém eu compro um apartamentozinho aqui, reformo, alugo, vendo e vou, como digitado, vou fazer um negocinho aqui hoje, outra amanhã e assim por diante. E Belém do Pará, a construtora, hoje, na atual situação, eu dei uma parada nela. Por que eu dei uma parada nela? Porque eu estava muito dependente dos outros. Eu estava dependente do arquiteto, eu estava dependente do engenheiro, eu estava dependente dos caras que sabem ler e escrever. Sabe ler, escrever, mas todos sem palavra. E eu, para não ter de tentar consertar um erro fazendo outro, eu preferi parar. Uma parada. E eu digo que a coisa mais importante, eu dar uma paradinha, porque saí da construtora, parei de construir, mas não feri ninguém, não fiquei devendo ninguém. Bom, mas e nos Estados Unidos você está fazendo o quê? Comprando um apartamentozinho, reformando e vendendo. A e mesma alugando. coisa, é isso? É. Você já... Mas é uma coisa com uma menor proporção, não é a proporção, vamos dizer, de construir prédio de 12, 13, 15 andar, como eu construí quantos em Belém. você já fez esse arranjo aí? Uns 12 a 13 apartamentos. É uma carreira de sucesso. Você sozinho ou tem sócios? Meu sócio é o homem lá em cima. É quem eu mesmo? acredito, nele eu acredito. Nele eu acredito. Você tem Para mim, existe 2 pessoas nessa vida hoje só, Deus e eu. De primeiro era 3, era Deus, minha mãe e eu. Hoje eu tenho 2. Você não está casado mais? Que até recentemente andou casado. Casado no papel não, né? Mas tenho pessoas junto comigo, o seguinte... Pessoas junto comigo? Uma pessoa junto comigo, desculpa. Esse plural aí, pô. É uma pessoa junto comigo que é o seguinte, quem sabe não vai dar casamento. Quem sabe... Você, quantas vezes já?
Eu nunca fui casado, como eu falei para você. Sim, mas amigado com fé, casado é. Você fez 9 Amigado filhos. com fé, como é que é? Amigado com fé, casado é, dizia a vovó lá muito tempo atrás. Vem cá. Então eu vou nessa trilha, bro. Então, amigado com fé, casado você foi quantas vezes, mais ou menos? Seus filhos compreenderam, aceitaram a sua história inteira? Eu acredito que eles compreendem, né? Porque eu digo assim que eu, mesmo tendo feito alguma coisa errada lá, eu nunca passei trabalho para ninguém. Eu sempre fui dono de uma responsabilidade, né? Eu me lembro que eu usava droga, parei de roubar com 29 anos de idade, mas continuei usando droga, né? Mas eu mesmo usando droga, eu nunca pedi, ou eu nunca aceitei um filho meu ou um conhecido meu que usasse também. Então eu digo sempre para as pessoas, faz o que eu te mando, não faz o que eu faço. Filho seu nossa, se você souber... Tá fora. Tá fora. Tá fora. Não quiser fazer me uma perguntar, gracinha, você de tá bater fora. carteira, Tá fora, alguma tá coisa. fora, Tá fora? Perto de mim, eu sou ditador. Perto de mim só fica quem seguir as regras da casa. Não é obrigado seguir a minha regra de maneira nenhuma. Não é obrigado. Eu digo para meus filhos e para as pessoas que me rodeiam. Não é obrigado. Agora, perto de mim, vai ter que seguir um trâmite. Porque eu fui ladrão, mas não posso ter um ladrão perto de mim. Ô, Sila, você leva uma vida solitária? Não. Eu sou Poxa, muito mas bem- o que você acabou de dizer, sou eu e Deus aqui. Não, pô. não, porque é o seguinte, quando eu falo Deus e eu, porque eu sou dono do seguinte, aliás, eu não, o ser humano de um modo geral, cada um deles, é dono daquilo que quer, é dono da sua responsabilidade. Então eu sou um cara bem amado, eu me amo. Eu digo que tudo tem que nascer em si, tudo tem que Mas nascer você em você. tem uma roda de amigos? Olha, eu digo sempre o seguinte, eu nunca ando sozinha, nunca vivo sozinha, porque eu tenho muita gente perto de mim. Primeiro que eu me amo, e como eu me amo, eu tenho muito amor para dar, entendeu? Você não pode dar aquilo que não tem, de maneira nenhuma. Então eu digo assim, que eu sempre estou criando situações perto de mim. Eu falo até de uma família que é muito interessante, que família boa é aquela que tu constrói no meio da rua. Aquela que tu traz do teu sangue, ela é tua, tu não pode expulsar de perto de ti. Muitas das vezes tu tem que aguentar. Mas aquela que tu constrói perto de ti, tu escolhe para quem tu quer ser tua família. E eu tenho uma obrigação, não é favor meu. Eu uso uma lei, casa o mundo, família a humanidade. Aonde eu chegar, eu tenho que fazer ali a minha casa e as pessoas que estão em volta é minha família. Espera aí que eu vou fazer um intervalo e a gente volta. Nós estamos terminando mais um bloco de frente com Sila da Conceição, o ex-ladrão, que hoje é empresário. Nós voltamos daqui a pouco por bate-bola. Olha aí o livro dele com a história completa. Danem-se os normais. Até já. De frente com Gabi. Estamos de volta para a última parte da nossa conversa de frente com Sila da Conceição. Está preparado? Bate-bola, jogo rápido? Vamos que Não vamos. vai me passar a perna aqui, Vamos, hein? não consigo. Belém. Belém é uma cidade onde eu nasci e tive todas as dificuldades do mundo, mas é a minha cidade, a minha origem. Brasília. Aprendi alguma coisa. São Paulo. Melhor ainda, Terno e gravata. São Paulo, Filhos. um bocado. Maior medo. É de ser normal. Polícia. Militar. Política. Política, eu procuro sempre o seguinte, política não entrar no mérito da política, porque não é que eu seja contra, mas também não sou a favor, entendeu? Maior sonho. Meu maior sonho é chegar ao céu. Bandido. Zero. Futuro. A Deus pertence. E Sila da Conceição por Sila da Conceição. Um louco. Só isso? Não sou normal de jeito nenhum. Sou um louco. Eu digo que as coisas eu trago muita a responsabilidade para mim. E às vezes é o seguinte, eu passo algumas horas ou algumas noites pensando e criando e me cobrando e me policiando. Por isso que eu digo que eu não sou normal. Muito obrigada pela entrevista, Muito Sila. obrigado muito obrigado mesmo. Ó, tô na torcida. Obrigado. Nós voltamos no domingo que vem, logo depois de Silvio Santos. Até lá.